Olá! Já ouviu falar no camu-camu? Pois é, a fruta nativa da Amazônia com alto teor de vitamina C é uma aposta para a indústria de alimentos. Está no ar o programa Frutas SA. E hoje eu converso com o Carlos Cury, que é diretor de inovação e bioeconomia do IDESAN, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Muito bem-vindo ao nosso programa, Carlos. Olá, obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema tão importante. É verdade, estou bem interessada, viu, no camu-camu, porque antes da gente falar então em relação ao potencial aí do fruto, né, eu queria começar sabendo mais do camu-camu, abundante na Amazônia, ela é nativa da região, mas encontra mais em Roraima? Exato, é uma espécie nativa de ampla ocorrência, mas como ela dá em terrenos arenosos e com alta umidade, a região de Roraima tem maior ocorrência desse tipo de solo. Então, ela tem uma densidade maior nesse território e, principalmente, a Embrapa local tem abraçado essa gênea para desenvolver localmente essa espécie e tornar um cultivar de mercado. Então, a diversidade na Amazônia é legal, com muitas frutas nativas, né? A gente lembra muito do açaí, né? E o camu-camu nasce, então, na beira dos rios, época das cheias. Então, frutas, qual o período dela? Ela dá no começo do ano, a maturação dela final ocorre no começo do ano, junto com a cheia dos rios amazônicos também. Então, tem essa característica singular de uma colheita embarcada que as pessoas fazem. Agora, eu fui pesquisar um pouco, né, para a gente ter essa nossa conversa aqui, porque eu até então não conhecia, né, o camu-camu. Sabor ácido, eu via, inclusive, as pessoas comentando nisso, né? É isso, ela é muito rica em vitamina C, na verdade, é mais potente até que o limão. Fala pra gente. 100 vezes mais concentração de vitamina C do que o limão. É realmente um caso especial da Amazônia, que merece uma atenção mesmo, e um sabor próprio também, um pouco mais amarga, um pouco ácida, mas bem trabalhada, é uma delícia. Com esse valor nutritivo aí, mas muito ainda desconhecido, não é, da grande maioria aí dos brasileiros? Muito. O consumo é basicamente local, aqui de consumo, e algumas iniciativas esporádicas usando esse ativo, né, esse potencial todo que o camu-camu traz na vitamina C, e algumas tentativas relativas a cosméticos e uso como superalimentos. Mas localmente ela é mais consumida na forma de sorvete e suco. A população ribeirinha conhece muito bem, né, os benefícios aí. Ah, eu ouvi falar também que o camu-camu, ela é conhecida, a fruta, como caçaí? É, o nome local de Roraima, principalmente na região, com uma relação de nomenclatura indígena também, da local, ela é chamada assim aqui na região. Carlos, ainda não existem variedades nem clones aí definidos? Já a Embrapa Roraima tem desenvolvido um trabalho com maior escala desde 2012 e já conseguiu desenvolver matrizes para a produção não somente de área extrativista, mas de produção cultivada. E hoje já tem um banco de matrizes de sementes que é possível fazer um plantio e aumentar a escala de produção para que não dependa somente de uma produção vinda do extrativismo, né, dessas beiras de rios, mas também de uma produção mais ordenada junto a propriedades rurais. Ah, então a gente já está falando existem essas variedades aí que as pessoas podem, os produtores, né, que interessados podem comprar a semente e começar essa produção. Agora, esse estudo detalhado aí sobre os principais desafios, também oportunidades na cadeia produtiva do camu-camu em Roraima e em outras regiões, fala pra gente como é que está se desenvolvendo aí, porque eu sei que o IDESAN tem aí esse estudo, não é? Quais as oportunidades, então, quando a gente fala da comercialização aí do fruto? A gente tem um propósito, né, do design de realmente dinamizar mais a economia amazônica com base local, com inclusão e desenvolvimento econômico.
Um dos temas que nós precisamos operar nessas cadeias produtivas é identificar os gargalos que precisam ser resolvidos e as oportunidades que essa organização da cadeia traz para uma nova economia. E a gente tem uma série de publicações que chama Gargalos e Oportunidades. E agora a última edição foi relativa à cadeia do Camu Camu, onde tivemos o apoio do Instituto CERT para desenvolver essa pesquisa no campo, junto conosco, e também a Embrapa local, a Embrapa Roraima, deu as diretrizes de como a gente fazer a melhor forma de organizar o conhecimento já existente, identificando os gargalos, mostrando as oportunidades de soluções e pensar em caminhos para dinamizar essa cadeia, que ainda é muito incipiente, ainda tem uma economia bastante restrita localmente, mas tem uma oportunidade muito grande para ser mais um diferencial da Amazônia para o mundo. Então, a cadeia ela é incipiente, como você falou, mas o projeto, o estudo, ele vai identificar ou já identificou, já é sabido, então, esses gargalos aí? Já, nós identificamos, nós organizamos o conhecimento existente junto com a Embrapa e com entrevistados locais, né, fazendeiros, extrativistas, universidades em Roraima, por essa região ser uma região muito mais organizada e já planejada para se potencializar a cadeia do Camu-Camu localmente na Amazônia. Então, nós fizemos um diagnóstico local, identificando esses gargalos, traduzindo isso como oportunidades de soluções, né? Porque entregas de resoluções de problemas na Amazônia podem ser serviços, que vai montando um ecossistema de serviços e soluções para as cadeias serem dinamizadas. Então, o diagnóstico traz um olhar sobre essa cadeia do Camu-Camu em Roraima, descrevendo um pouco dos problemas, olhando como isso pode ser resolvido, identificando atores que já estão resolvendo e já estão tentando fazer uma iniciativa de cadeias locais. E um caminho das oportunidades, ele trouxe um desafio especial, porque como a cadeia do Camu-Camu não está ainda constituída, como a gente traduziu essa demanda em como pensar numa oportunidade de ganhar escala o Camu-Camu, que é uma espécie muito importante, tem um potencial grande, tem um mercado já demandando, mas ele não consegue ser atendido pela demanda, pela oferta de produtos. Então, como a gente conseguiria projetar, né, fazer uma organização de um plano de ação que pudesse desenvolver essa cadeia de uma forma mais rápida, aproveitando os aprendizados de outras cadeias que já foram desenvolvidas localmente. Então, esse estudo trouxe isso, os problemas, as soluções e mapas do caminho, né? Quais etapas a gente deveria cumprir, com quais atores, quais a recomendação que esse estudo traz, com base no que foi diagnosticado, para a gente poder dinamizar um pouco mais essa cadeia e ter uma nova forma de agregação de valor na floresta amazônica. Então, Carlos, quais as principais dificuldades, então, do produtor, daquele, né, que está interessado, que já começou nesse processo aí de produção, e quando você fala, né, de aumentar a escala, porque já existe uma demanda, mas lá na ponta, como é que está esse início aí, né, essas dificuldades do produtor? Hoje na ponta ele está precisando primeiro fomentar a sua decisão de atuação, o produtor rural como um produtor de uma fazenda, para acessar essas matrizes de semente e desenvolver uma produção em maior escala, ele tem hoje dificuldade, porque não tem um viveiro de sementes hoje adequado, de sementes em mudas adequado, não está num volume maior, que permita desenvolver essa cadeia com mais velocidade. Então, hoje é um gargalo tecnológico, apesar de existir as matrizes identificadas, existe o banco de sementes já disponível, mas não tem uma oferta de sementes que realmente potencialize essa cadeia. Esse é o lado do produtor. No lado do extrativismo, dos atores que produzem extrativismo na colheita na floresta, né, com comunidades tradicionais, pequenas vilas e comunidades indígenas locais que têm uma força bem grande, eles têm um desafio de conectar com a demanda de mercado para poder fazer uma colheita mais assertiva. Tem muito risco, né? Se você vai colher e não pode e não tem garantia de venda, ela é uma espécie que ela oxida, ela apodrece rapidamente e perde suas características. Então, ao buscar o camu-camu na floresta, você precisa ter um direcionamento já. E você precisa ter um direcionamento e uma forma de acomodação, que é o resfriamento desse fruto, o mais rápido possível para que ele não perca suas características
que tem tanto destaque no mercado comercial, né, que ele tem. Então, hoje são os maiores gargalos, a conservação dos frutos e os insumos para sua produção adequada em maior escala em propriedades rurais. É Mas são temas que estruturar bem, já né, estão... Carlos? Estruturar bem essa cadeia aí, É, tanto da parte do extrativismo aí, como acomodar, né, como atender essa demanda, estocar o produto e também o produtor que já está comprando a semente, né? Como ele busca essa semente, né? Você falou aí em relação a essa oferta ainda, que deve estar crescendo, mas ainda ela é um pouco incipiente. Então tem que ajustar todos esse elo aí para desenvolver, porque o potencial o fruto tem, né? exatamente. Como o potencial existe, o mercado tem uma demanda. E esses problemas que nós narramos são problemas já bem resolvidos em outras cadeias. Então, trazer tecnologia, trazer formas de integrar essa agenda, principalmente se a gente consegue orquestrar esse desenvolvimento, né? Eu acho que a Amazônia ganha rápido um novo ativo com valor comercial interessante para agregar valor na floresta. E garantir também um volume, uma produção é, com essa qualificação toda aí, porque o mercado ele acaba exigindo tudo isso, não é? Ele vai exigir naturalmente, porque você também tem muito... O mercado, do outro lado, né, os desafios do mercado, o mercado não consegue escalonar a sua oferta para os consumos diferenciados, seja alimentos, bebidas ou produtos cosméticos e farmacêuticos, né? Ele não consegue escalonar por falta de oferta do insumo. Então, a gente olha para esse outro lado também como essa oportunidade de ter interesse, de poder estar consumindo, mas ele precisa crescer junto. Soluções e o mercado vão crescer juntos e a gente vai ver essa cadeia acontecer mais fácil. Eu acho que a grande oportunidade dessa espécie é isso. Tem uma demanda de mercado reprimida porque não está se conseguindo constituir uma cadeia que oferte esse insumo numa quantidade necessária para ele ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo numa escala, ainda talvez não uma escala açaí, não está tão globalizado, mas numa escala que possa ir crescendo numa dinâmica favorável, né? Acho que similar talvez ao cupuaçu, que tem uma produção interessante na Amazônia, significativa, até o ponto de a gente chegar nos grandes players aí nossos, dos produtos ativos, que é castanha e açaí, que são os maiores volumes, né? Tá certo, a gente vai falar mais aí em relação à exportação, não é? Os desafios depois dos comerciais, viu, Carlos? Não, e você, não sai daí que daqui a pouco a gente está voltando para falar mais aí do Camu Camu. Voltamos com o programa Frutas SA aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Nós estamos falando aqui no programa do potencial do camu-camu, fruta nativa da Amazônia com alto teor de vitamina C e uma aposta aí para a indústria de alimentos. E eu estou conversando com o Carlos Cury, que é diretor de inovação em bioeconomia do IDESAN, que é o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Carlos, então nós falamos bastante em relação a esse grande potencial, né? Mas tem que estruturar a cadeia aí produtiva para poder levar esse fruto aí para os brasileiros, né? Não somente na região Amazônia, né? Na região norte do país, mas em todas as regiões do Brasil, mas falta estruturar essa cadeia. Nesse caso, estruturada lá na frente, né, a gente pode pensar no futuro do camu-camu competindo de igual para igual com o açaí, que a gente vê aí o tamanho do potencial também do açaí, que já está muito consolidado, né, na cadeia produtiva do Brasil. Tem essas condições aí da gente no futuro pensar nessa diversidade tão grande que, né, quando a gente fala dos frutos, no nosso país, mas o camu-camu chegando de igual para igual aí com o açaí? Temos sim, sim. A gente tem também uma cautela, né, com relação a promessas assim, desse tamanho, mas a potencialidade das espécies locais são muito grandes. Então, dar condições para as cadeias serem desenvolvidas
e ajudar a diversificar a receita dos produtores, é uma grande oportunidade da Amazônia para a gente aproveitar melhor a biodiversidade, produtor rural ou a comunidade extrativista ter uma visão maior da floresta, gerando renda para ela, sem depender de um ativo somente, que pode ficar suscetível a questões climáticas, e espécies como o camu-camu, que já podem ser puxadas pela demanda, então a organização da cadeia fica mais fácil porque a demanda já existe, o mercado conhece ela e está esperando essa cadeia se estruturar, a gente tem mais chance de ganhar um status similar ao caminho já trilhado pelo açaí, sem dúvida. É, porque o caminho do açaí, né, a gente já sabe, foi muito bem trilhado, o Camu-Camu pode chegar nessa direção aí, né? A gente não fala em promessas, mas a gente fala desse potencial, então, grande, como você citou muito bem, né? Diversificar a produção em épocas, né, que a gente vê tantas adversidades climáticas no nosso país, não ficar apenas em cima de uma cultura, de um fruto, diversificar, porque como a gente está falando aqui, esse potencial é grande, e esses frutos estão aí, né, na região e merecem estudo. A gente vê muito mais projetos acontecendo, como o que você faz parte aí, ou seja, melhorar, intensificar essa cadeia, né, para quem sabe lá na frente exportar, não é? Sim, sim, o mercado já demanda, como eu falei, né, essa parte, e a gente olhando para uma organização da cadeia, naturalmente a exportação pode acontecer, porque atores vizinhos nossos, como o Peru, principalmente, têm uma tradição um pouco maior com essa cultura nativa, trabalhando com extrativismo, e já faz um mercado um pouco mais diversificado do que o brasileiro para uso do camu-camu. Então, ali ele entra também como um superalimento, ali ele entra também como sucos, uma alimentação mais diversificada, não tão restrita ao público amazônico, como é aqui em Roraima, essa questão nossa que é mais específica. Então, a gente ainda vê também esse potencial para ser expandido e a exportação alcançar mercados, porque o potencial é enorme. E caminhos diversificados, né, que a gente tem. Então, se a gente começar lá no campo com o produtor rural, podendo fazer uma produção baseada naquele núcleo de sementes que nós comentamos, essa estruturação da cadeia, o produtor pode ter uma receita no camu-camu, na sua comercialização, em torno de R$ 33.000 por hectare, na comercialização desse fruto. Essa demanda local, um beneficiamento adequado para alcançar a exportação, consegue aumentar esse valor agregado muito maior se a gente superar o problema da oxidação do fruto, que é o tempo de conservação dele pós-colheita, né? Se a gente consegue superar isso, a gente alcança um mercado ainda maior e uma escala maior de produção. E aí consegue integrar a produção nativa versus produção plantada, tendo essa demanda vindo, formas de beneficiamento adequadas para isso. Então, hoje a gente tem o spray dry, são processos de liofilização que já acontecem em outras cadeias e têm resultados bons, preservam as características naturais do fruto, podem chegar à exportação de uma forma mais fácil. E entre o caminho desse beneficiamento básico, né, que seria a liofilização ou spray dry, até os produtos de valor para o consumidor final, você abre uma ampla gama de receitas que nós temos pregado também bastante, que sejam desenvolvidas localmente para gerar agregação de valor na Amazônia, desses ativos, nas diferentes formas que o mercado pode consumir. Desde esse produto apenas conservado, né, na forma de as mais clássicas, as mais fáceis de trabalhar seriam essas, spray dry e liofilização, a outros formatos que já possam ser o produto consumidor, sorvetes, sucos, concentrados, licores, bebidas alcoólicas, concentrados para superfrutos, superalimentos, que gerem uma ativação. A composição da vitamina C dele traz um elemento a mais, porque não só a vitamina C isolada tem o potencial já de um volume alto de produção frente ao que você consegue extrair da fruta, né? Mas ela também vem com os compósitos da própria fruta, que dá um tempero ainda melhor para essa vitamina C atrelada à saúde nossa, né? Então ele pode alcançar esses mercados novos de cosméticos e superalimentos também. Então realmente cria um dinamismo mais forte, cria um dinamismo melhor e com essa orquestração na Amazônia, a gente tem uma agregação de valor localmente. Então gera mais renda, gera mais diversificação de receita para os atores locais
mais empregos no campo e na cidade a partir desse beneficiamento e agregação de valor local. A cadeia toda se beneficia, né? A cadeia toda se beneficia, como você falou, são muitas oportunidades, né? Da cadeia, da indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, ou seja, a gama é muito grande. A gente está falando não apenas da polpa, a gente está falando do suco, da geleia, da bebida, de um produto cosmético, não é? Porque a gente vê rico em vitamina C, ou seja, é muita coisa, farinha também, enfim, é muita coisa, né? É muito mesmo. E, novamente, acho que a vantagem, quando a gente está todo mundo num processo muito forte, muito positivo de valorar a biodiversidade amazônica, mas a biodiversidade, cada elemento da biodiversidade é uma cadeia específica, que precisa ser trabalhado. Então, escolher, ter uma decisão de Estado que vai investir nas cadeias certas para elas irem se destacando. E é uma coisa importante a ser feita, para a gente não ficar ainda na generalidade do assunto, que cada produção exige uma dedicação, um conhecimento exclusivo, e olhar para quem já tem demanda de mercado, que já é conhecida, só que não ganhou volume porque não consegue uma entrega suficiente ainda, a gente olha que é uma oportunidade mais fácil de a gente hierarquizar as cadeias da biodiversidade amazônica que vão estar ganhando escala, né? Então, hoje a gente já sabe do açaí, já temos o nosso status um pouco estabelecido. Temos uma missão só de agregar mais valor na Amazônia. A castanha, a gente tem um problema de conservação do fruto e, com isso, a gente perde valor de mercado no internacional. Então, mas já sabe onde resolver e como atuar sobre isso e recuperar nosso histórico de ser líder em valor agregado na exportação de produtos. Aí o Camu-Camu vem nesse caminho. Tem uma demanda oportuna, tem um interesse grande dentro desse momento de olhar para a bioeconomia, de olhar para a sustentabilidade, o mundo ESG, né, esse mundo novo de bioeconomia. E por ter demanda, fica mais fácil de a gente organizar uma cadeia estruturada e começar essa entrega e haver uma coisa mais orgânica de crescimento acontecer a partir desse fomento baseado no conhecimento existente, né, dos atores locais, a Embrapa sempre liderando essas agendas, né, então foi uma parceira especial aqui com nós, sempre com o nosso agradecimento também e interesse de continuar juntos. Tá certo. Carlos, a gente falou, já para finalizar aqui, o Peru é um grande exportador, mas quem é que está comprando esses produtos e os nossos potenciais clientes aí no futuro? A gente tem um mercado em expansão de alimentos saudáveis, principalmente Europa, que tem mais essa característica, né, de demanda de produtos naturais. E também na outra mesma demanda de produtos dos fármacos, dos superalimentos, né, dos conceituados superalimentos, onde você, ao consumir, você está se tratando também, no conceito de vitamina C, também vem para essa oportunidade do mercado europeu, principalmente o mercado asiático, vai para a linha de cosméticos, com maior demanda também. Mas todos eles é uma coisa hoje muito incipiente, até para definir uma demanda ainda concreta sobre mercados. O que se consegue diagnosticar é isso: existe interesse, está existindo consumo, o que se produz pronto para exportação, adequado para exportação, está saindo, no Peru principalmente, e então a gente olha com uma oportunidade grande de nós nos posicionarmos bem e rápido, já que não tem um mercado ainda tão estabelecido globalmente, a gente pode ocupar esse espaço. Com certeza. Carlos, muito obrigada por essa conversa aqui hoje no nosso programa. Eu conversei com o Carlos Cury, que é diretor de inovação em bioeconomia do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Mais uma vez, muito obrigada e tem uma próxima oportunidade para a gente voltar a falar aí do Camu-Camu. Agradeço também essa oportunidade, mais uma vez. E obrigada a você por ter acompanhado aqui o nosso programa e até um próximo Frutas S.A. Continue aqui acompanhando a programação do nosso canal totalmente dedicado ao agronegócio.